Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Tenha um ótimo dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a ampliação de cotas para importação com tarifa zero. Vamos comentar também sobre a comercialização da safra de soja 2021. E vamos falar sobre o mercado de milho e o mercado da soja. E, é claro, vamos falar sobre crédito rural. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a comercialização da safra de soja 2021. Do relatório da consultoria Safras e Mercados, com dados recolhidos até o último dia 10 de dezembro, aponta que a comercialização da safra 2021 de soja do Brasil já envolve basicamente 94% da produção projetada. No relatório anterior, com dados de 5 de novembro, o número era de 92%. Em igual período do ano passado, a negociação já envolvia basicamente 99%. E a média de 5 anos para o período é de 96,6%. Levando-se em conta uma temporada estimada em 137,3 milhões de toneladas, o total de soja já negociado é de aproximadamente 128 milhões e 500 mil toneladas. As vendas antecipadas da temporada 21-22 estão atrasadas na comparação com o ano passado e da média de 5 anos. Levando-se em conta uma safra de 144,7 milhões de toneladas, a agência Safras ela estima uma comercialização antecipada de 32,5%, envolvendo aí quase 47 milhões de toneladas. No início de novembro, o número era de 30,6%. Em igual período do ano passado, o número era de 56%. E a média dos últimos 5 anos é de 36,7%. E agora vamos falar sobre o mercado do milho. O preço do milho recua para R$ 86,00 a saca, com a exportação sendo mandatória para os negócios de milho spot. Spot é aquele milho negociado entre empresas. Devido ao preço no porto, tem sustentado aí o dólar e também na Bolsa de Chicago. Na B3, na Bolsa Brasileira, o pregão foi de ligeiras correções no mercado futuro do cereal. O vencimento para janeiro recuou 0,3% e ficou cotado em R$ 93,2 por saca. Em Chicago, apesar do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgar um estoque doméstico e global do cereal maior do que era esperado pelo mercado, os futuros avançam com números positivos da demanda para exportação. O vencimento para março do próximo ano ficou valendo 5,92 dólares por bushel. Isso dá algo em torno de 13 dólares e 98 centes por saca, uma alta de 0,7%. E agora vamos falar sobre o mercado da soja. Com o dólar voltando a se valorizar e os contratos futuros fechando, principalmente na última quinta-feira, em leve alta na Bolsa de Chicago, a soja avança no mercado físico brasileiro. Lá no Porto de Paranaguá, no Paraná, a oleaginosa é vendida na média de R$ 167,00 por saca. Em Chicago, os estoques de soja abaixo da expectativa do mercado e a China comprando dos Estados Unidos trouxeram ânimo para o mercado futuro da soja. O vencimento para janeiro do próximo ano ficou cotado em 12 dólares e 64 centes por bushel. Isso dá algo em torno de 27,8 dólares por saca de 60 quilos, uma valorização de 0,28%. E agora eu vou conversar com Eduardo Dyer.
Eduardo Daier é diretor executivo da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema muito pontual. Nós vamos falar sobre o mercado brasileiro e mundial, principalmente do agronegócio. Senhor Eduardo Daier, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante e falar de um setor que basicamente é considerado o esteio do nosso país, quer em empregos, geração de empregos, quer em geração de divisas, dinheiro para o nosso país. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da TV Serra Dourada, particularmente bom dia a você, Antônio, por essa introdução que você fez das duas culturas que têm sustentado boa parte das divisas da balança de pagamento brasileira, que são a soja, e, por favor, quando escutem a palavra soja no mercado internacional, leia o complexo soja, a soma de grãos com óleo e com farelo de soja. Esse conjunto, para que se tenha uma ideia, passou a superar há 5 anos para cá, de 5 anos para cá, passou a superar aquilo que a balança de pagamento tinha de contribuição da mineração, do petróleo, o que significa dizer que a soja ganhou uma relevância no Brasil nos últimos 5 anos muito grande. O milho é mais curioso ainda. Na realidade, nós vínhamos, e o milho no Brasil significa 70% da ração que vai compor a carne, não só bovina, como frango e suínos. Ou seja, o milho ganhou de Brasil importador de milho há 10 anos atrás para o Brasil, hoje grande produtor de milho e um segundo maior exportador. Evidente, Antônio e os nossos ouvintes, que o câmbio foi o fato gerador, a partir da pandemia, com que o Brasil tivesse esse grande destaque e essa grande competência de gerar divisas para o país. Hoje eu falaria sem correr nenhum risco de que 45% da balança de pagamento dos dólares que entram no Brasil tem por origem o agronegócio como um todo. Desde as carnes, passando pelo mundo vegetal, pela madeira, pela celulose, pelo algodão e tudo aquilo que a gente conhece muito bem. E, de qualquer forma, lembrar também que é hoje próximo a 30% do nosso PIB, particularmente os dados até pouco tempo atrás indicavam 26,6% do PIB, mas é muito importante para o Produto Interno Bruto, menos importante hoje, por incrível que pareça, para a geração de empregos, embora seja significativo, porque existe uma grande tecnologia embarcada hoje nas colheitadeiras, nos tratores, e nós estamos encontrando, então, na inovação tecnológica, uma substituição da mão de obra de uma forma geral, Antônio. Senhor Eduardo Daier, o agronegócio brasileiro preocupa os grandes países? Na realidade, incomoda os países maiores, na medida em que nós... tem um exemplo muito interessante que vem dos economistas, que em inglês chama-se crowd out. É como se fosse um elevador que vem no seu andar e ele está cheio. Se você quiser entrar nesse elevador, alguém vai ter que sair de dentro dele. Então, o agronegócio brasileiro acabou, há 15 anos atrás, sendo esse entrão dentro do elevador, o que fez com que uma série de países que eram bastante significativos na comercialização viessem a não amar a nossa entrada no agronegócio. O Brasil hoje, só para recordar, Antônio, ele é líder em 7 grupos de produtos. Eu não vou relembrar o café, que nós historicamente sempre fomos, não vou relembrar o suco de laranja, onde nós temos 70% do mercado internacional, mas aí eu continuaria caminhando pela celulose, caminhando pelo complexo soja, inclusive a diversidade
qualidade de produtos do agro brasileiro é excepcional. Então, respondendo a sua pergunta, incomoda sim os grandes produtores, mas é uma área em que nós nos mostramos competitivos e conseguimos tomar uma parte do mercado internacional e muitas vezes até gerar problemas, como nós assistimos em 2020 e 2021. Ao exportar demais, nós acabamos criando uma inflação maior doméstica, porque o óleo de soja é muito mais bem remunerado no câmbio lá fora do que se vendido aqui no nosso supermercado. Então é preciso dosar um pouco isso, não ter essa soberba de que somos o maior negócio do Brasil, somos muito importantes, é evidente, mas também temos que ter a humildade de abastecer não só o mercado internacional, como o mercado nacional. Faço aí última fala, Antônio. O que o agricultor brasileiro e o nosso ouvinte aí da TV Serra Dourada, que está nesse mercado, sabe que ele não controla o clima e não controla o câmbio. Essas são as duas variáveis que geraram muita sorte em algum momento nos anos 20 e 21, mas, por outro lado, grandes problemas também no ano 20 e 21. Haja visto uma geada fora de época e uma crise hídrica sem precedentes, que também está nos obrigando a pagar mais caro até pela energia elétrica. É verdade. Bom, senhor Eduardo Dyer, eu gostei demais dessa conversa que nós tivemos. Eu gostaria até de fazer uma proposta para o senhor de trazê-lo aqui mais vezes, porque essas informações são fundamentais para o nosso público, para o nosso país, que tem que conhecer melhor o agro e tem que valorizar o homem do campo. Afinal das contas, nós somos aí a mola mestra do nosso país. Olha, muito obrigado pela participação do senhor, foi excelente e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, ok, senhor Eduardo? Muito obrigado. Antônio, estamos na ABAG à sua disposição e agradeço muito a você e particularmente aos ouvintes e agricultores e produtores aí que estão nos assistindo na TV Serra Dourada. Muito obrigado, disponha de nós e da ABAG. Falou, meu irmão, muito obrigado, um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre ampliação das cotas de importação e também sobre crédito rural. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Mantendo a tradição, as concessionárias Ford desejam a você um feliz Ford novo. Nova Ranger 2022, a picape mais conectada e premiada do Brasil. Com motor diesel de 200 cavalos, tração 4x4, 100% de conectividade via Ford Pass, controle adaptativo de carga e toda a superioridade da picape raça forte. Nova Ranger 2022. Faça um test drive nas concessionárias Ford.
Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Nosso objetivo é ter no olhar de cada pessoa um futuro. E trabalhamos muito para que esse futuro seja melhor com assistência técnica, saúde e educação. Trabalhamos ao lado de cada produtor rural para defender, valorizar, qualificar e capacitar quem produz. E ao lado da sociedade, levando saúde com Campo Saúde, educação com Agri-Futuro, através de todas as nossas ações. Sistema FAEG, ao seu lado sempre que precisar. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás, a maior escola da terra. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre ampliação de cotas para importação com tarifa zero. A União Econômica Euroasiática, que é a UEA, ela aprovou a ampliação de cotas para importação com tarifa zero de carnes bovina e suína destinadas ao processamento. E fazem parte do bloco a Rússia, Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele aponta que para a carne bovina, a cota russa será válida para todo o ano de 2022, com volume de 200 mil toneladas, enquanto para a carne suína, a cota será de 100 mil toneladas, com validade entre 1º de janeiro e 30 de junho do próximo ano. E com o acordo aprovado, o governo de Moscou permitiu a retomada da habilitação de 16 plantas frigoríficas brasileiras instaladas em 8 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E desse total, 7 são de carne bovina, 8 de carne suína e 1 de carne de aves. E com a retomada das exportações desses frigoríficos, após a missão da ministra, o Brasil passa a ter 19 estabelecimentos habilitados de carne bovina, 14 de carne suína e 29 de aves, além de 26 plantas de lácteos. E agora vamos comentar sobre crédito rural. Nos 5 primeiros meses da safra 21-22, que foi de julho a novembro, os desembolsos de crédito rural foram de 131 bilhões de reais, aumento de 24% em relação ao mesmo período da safra anterior. Conforme o balanço do Crédito Rural Brasileiro, que divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As liberações de custeio alcançaram 74,6 bi, com elevação de 25%. Já os investimentos apresentaram desempenho de 35,2 bilhões de reais, uma alta de 13%. Os programas com maiores comprometimento de recursos foram o Procap Agro, 66%, outros programas com fontes não equalizadas, 55%, o Pronaf, 52% e Moderfrota, 52%. No desempenho do crédito rural por região, a região norte teve um crescimento de 26% no número de contratos e 45% no número de valores, com ênfase para os estados do Tocantins, Pará e Acre. E agora eu vou conversar com Humberto Moura.
O Humberto, ele é médico veterinário e é gerente de produtos de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal. E nós vamos falar sobre a Vetoquinol, que lançou o Bullmax, que é uma solução contra verminoses com carência zero para a produção de leite. Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito bom dia. E eu tenho certeza que esse tema vai ser muito importante para a gente passar para o nosso público. Tá tudo bem? Olá, Antônio, bom dia. Sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com você, levando aí informações importantes para os nossos amigos pecuaristas, produtores de carne e leite de todo Goiás e todo o Brasil, né? Bom, Humberto, a Vetoquinol, a gente sabe que é uma das maiores empresas, vamos dizer, do mundo. Se não me falha a memória, ela é francesa, né? Se não me falha a memória... Isso, Antônio, francesa. Isso, justamente. É uma empresa francesa e ela é voltada para a linha animal, tanto de corte quanto de leite. E a gente sabe também que a Vetoquinol tem uma série de produtos aí excelentes, de alto nível, para gado de corte e gado de leite. E agora vocês estão com o Bullmax, que é um produto contra verminose, para gado leiteiro e basicamente, vamos dizer, carência zero, né? Aplica hoje, amanhã o leite pode partir já para o laticínio. Na verdade, pode mandar no mesmo dia, viu, Antônio? É mesmo? Essa é uma inovação e uma tecnologia importante para a pecuária leiteira, onde o pecuarista, né, o produtor de leite, ele pode tratar o rebanho de vacas em lactação, manter a saúde desses animais em dia, manter o bem-estar em dia e continuar com a sua produtividade, tirando o leite, tratando os animais e levando esse leite continuamente aí às compras junto aos seus laticínios e cooperativas parceiras. Humberto, dá uma visão geral do Bullmax. O que ele faz? Antônio, o Bullmax é uma inovação com eprinomectina 4,8%. Bullmax vem para poder realmente elevar a sanidade das vacas em lactação, fazendo com que esses animais possam expressar todo o seu potencial genético, toda a nutrição e toda parte que o pecuarista consegue investir nesses animais, fazendo com que ele realmente possa traduzir todo esse investimento em produção de leite. A gente fala do tripé sanidade, genética e nutrição, onde aqui o Bullmax ele vem cuidar muito da sanidade desses animais. Não adianta o produtor investir em genética, investir em nutrição e deixar esses animais aí contaminados com verme, principalmente vacas em lactação, fazendo com que esses animais sofram a competição dos vermes e não deixando esse animal produzir e expressar todo o seu potencial produtivo. Essa é a grande vantagem do pecuarista produtor de leite, desverminar os animais usando o Bullmax, pois ele, além de promover a boa sanidade, é descarte zero do leite. O produtor pode utilizar, tratar o rebanho e manter ali o seu fornecimento de leite em dias. De maneira geral, quais são assim os principais vermes que prejudicam a produção de leite e afetam a produtividade da vaca? Antônio, essa pergunta é muito interessante porque às vezes o pecuarista e produtor de leite e também o pecuarista de corte, existe algumas pesquisas que dizem que animais no seu próximo ao parto sofrem muito a infestação de vermes. Mesmo aqueles animais que onde se você fizer o exame de OPG, que é o exame por grama de fezes, às vezes aquela infestação vai estar lá de 50, 100, 200 ovos por grama de fezes. Se você for na literatura, às vezes recomenda-se não fazer o vermífugo nesses animais. Quando nós estamos falando de vacas em lactação, esses animais próximo ao parto, infestados por vermes, independente dessa concentração, sofrem um estresse fazendo que a produção caia. E existem outros trabalhos falando que o uso da eprinomectina em alta concentração em vacas produtoras de leite faz com que essa lactação de 300 e poucos dias do ano aumente 2 a 3 litros por dia. Aí você faz aquela continha, o preço do leite que você tem hoje versus aí 2 a 4 litros de leite a mais por dia com os animais livres de vermes. E se o produto, como o Bullmax, é carência zero do leite, nós temos mais ainda aquele benefício que o produtor vai poder tratar os animais, melhorar a produção e manter o fornecimento em dia sem precisar descartar o leite. O Bullmax é injetável? Isso, Tony, o Bullmax é injetável. Se você me permite, estou até aqui com a caixinha dele.
nosso amigo produtor aí pode visualizar bem aí a carinha do produto quando ele for aí na revenda fazer a compra. Agora, esse produto, ele de maneira geral, a gente olha só o gado adulto, aquele que está produzindo leite. Mas, de maneira geral, a gente tem que ver, como diz no linguajar popular, de mamando a caducando, né? Quer dizer, você Justamente, tem que... essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala da propriedade leiteira, os animais eles são criados numa criação mais intensiva, eles estão mais perto uns dos outros, vamos dizer assim. Sim. Não é como no gado de corte, que está numa pastagem mais ampla, onde os animais têm menos contato físico um com o outro. O que isso significa? Significa que esses animais mais intensivos, na criação intensiva, a infestação ou a reinfestação dos ovos na pastagem, dos ovos dos vermes na pastagem e a ingestão pelo animal, como você falou, de mamana caducana, independente de ser jovem, novilha, bezerros ou adultos, eles vão sofrer toda essa infestação. Bullmax, ele vem para proteger aí as vacas em lactação. E nós temos um protocolo que nós podemos colocar a propriedade toda tratada, desde os animais jovens e até as vacas em lactação com o Bullmax. Bom, Humberto, e inclusive eu gostaria, dentro de um futuro muito próximo, da gente falar sobre o problema do carrapato, que é um baita de um problema ainda até hoje, né? E parece que vocês também têm algo aí para carrapato, não tem? O tal carrapato. Isso, justamente. A propriedade leiteira ela sofre muito com esses parasitas, né, Antônio? Tanto a mosca do chifre, carrapatos e os vermes. Hoje a Vetoquinol ela pode entrar na fazenda e fazer um programa sanitário adequado à realidade daquela fazenda, adequado à realidade de investimentos financeiros, adequado à realidade de infestação de todos esses insetos e parasitas que a gente mencionou, e ali a gente faz esse tratamento de forma personalizada. Os animais jovens, os animais adultos, vacas em lactação, tanto para carrapato, mosca e verme. Porque o que a gente ainda observa de uma maneira geral é que ainda tem gente até fazendo garrafada para aplicar no rebanho, principalmente contra carrapato. E é uma judiação quando você depara com o rebanho que o animal não fica tranquilo de tanta mosca do chifre que tem no lombo desse animal. Quer dizer, é mosca trombando com mosca ali. Então, basicamente, isso daí cai a produção, cai a produtividade, judia do animal, dá estresse, quer dizer, acaba com o animal, né? E eu sei que vocês têm um protocolo muito interessante para esses problemas, que a gente poderia, num futuro bem próximo, estar falando sobre eles, né? Fazer aí uma sobre carrapato, um sobre mosca do chifre. Isso tudo é fundamental para aumentar a produção e a produtividade, né, Humberto? Maravilha, estamos à disposição, Antônio. Assim que você chamar, a gente está aqui pronto para atender o chamado e a gente organizar esse workshop, esse bate-papo com os pecuaristas que te acompanham, falando de controle de carrapato, do controle da mosca, do controle da verminose, que realmente são esses parasitas que fazem com que o pecuarista invista o dinheiro e esse dinheiro não retorna lá no final. E nós estamos aqui junto com a Vetoquinol para poder realmente trazer e limpar esses animais e deixar eles prontos para a produtividade. Ok. Humberto Moura, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa e até o próximo, ok? Abraço, Antônio. Estamos à disposição. Fique com Deus. Amém. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: um homem é apenas o produto dos seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.